Eu vou convidar a igreja para lermos juntos aqui os dois primeiros versículos de Isaías 53, para nossa reflexão nesse dia, nesse momento. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, nada via na sua aparência para que o desejássemos. Que Deus possa nos abençoar nesse momento, através da sua palavra. A igreja pode se assentar. Esse trecho da profecia de Isaías, ele é muito conhecido do povo de Deus, de um modo geral, porque é uma passagem, vamos dizer assim, messiânica, fala sobre o Messias. E aqui, Isaías, pelo Espírito de Deus, faz essa pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para a nossa reflexão nesta noite. O que é que faz você crer, acreditar numa pessoa? Naquilo que ela fala com você? O que te leva a crer? O que te leva a dar crédito? O que você me diria? Há uma pessoa que inspira confiança. Você sabia que essa palavra crédito, quando você ouve a palavra crédito, você imagina, você pensa logo em quê? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Cartão, né? Finanças. Eu não sei aqui quando já tomaram crédito, Tomaram crédito, tomaram um empréstimo, pegaram algum valor no banco. Você sabia que quem já fez operação de crédito sabe que precisa de fazer algumas coisas para o banco ou para a instituição financeira liberar o crédito. O que uma instituição financeira costuma exigir ou fazer antes de liberar o crédito? Pesquisa no SPC e Serasa, o que mais? Analisa a pessoa. A instituição faz um cadastro. E sabe por que o cadastro é importante? Por que é importante a pesquisa no SPC, no Serasa? Por que é importante pesquisar, analisar a pessoa? Para quê? Para ver se a pessoa é idônea, se a pessoa paga aquilo que ela pega emprestado. Precisa conhecer a pessoa. É uma instituição, normalmente ela não tem um relacionamento. E para começar um relacionamento, precisa fazer a ficha, precisa fazer o cadastro, precisa conhecer. A palavra crédito é uma palavra de origem latina, que quer dizer, do latim credere, que quer dizer exatamente isso, confiança, crer, acreditar. Então, para que alguém dê crédito, é preciso ter confiança. E toda a relação, todo o relacionamento com Deus, e para crermos e acreditar na sua palavra, é fruto de um relacionamento com Ele. É fruto de confiança. Por isso, nós enfatizamos tanto a importância de desenvolver relacionamento com Deus. Por isso é importante conhecer Jesus. Nós estávamos aqui ainda há pouco cantando, louvando a Deus, sobre experimentar, as coisas que nós experimentamos de Deus. Nós abrimos hoje o louvor, falando que é melhor estar aqui na presença de Deus, buscando o Senhor, do que qualquer outro lugar. E aquele que tem uma experiência com o Senhor, entra na presença de Deus, e que já desfrutou dessa maravilhosa graça do Senhor, não tem outro motivo, outra razão para estar em outro lugar, senão buscar a presença do Senhor. Quer estar mais na presença do Senhor.
E isso parece ser tão óbvio, né? Tão assim evidente, mas na vida real, na vida prática, não funciona assim. Não funciona assim? Como assim, pastor? Não se concretiza exatamente dessa forma, porque às vezes nós não levamos em consideração a importância desse relacionamento. E por esta razão, nós encontramos muitas pessoas que não dão crédito àquilo que Jesus diz. Não dão crédito àquilo que a palavra de Deus diz para nós. E por esta razão, se desviam nos seus próprios erros, nos seus próprios caminhos. E os caminhos, a Bíblia fala que muitos caminhos aos olhos dos homens parecem serem bons, mas ao final são caminhos de morte. Caminhos que acabam levando a gente à destruição. Então, como dar crédito à palavra do Senhor? Quem tem dado crédito à nossa pregação? À pregação do Evangelho? Isso, irmãos, é algo tão assim relevante nesse tempo que a gente está vivendo, porque nós observamos muitas pessoas que não estão dando crédito ao Evangelho. Não estão dando crédito à palavra de Deus. Não estão dando crédito às coisas que Deus prometeu. E olha como é maravilhoso a gente poder confiar e acreditar naquilo que Deus pode realizar em nosso favor. Esses dias agora, tenho experimentado a prova da fidelidade de Deus. O meu filho passou por uma cirurgia. Assim, olhando sobre o aspecto humano, natural, condições a gente não tinha. Mas Deus nos dá todas as condições que são necessárias, porque Ele é fiel. E as coisas nós vamos realizando, vamos tocando, vamos fazendo, vamos contratando e tudo, porque a nossa confiança não está nos nossos próprios recursos, nas nossas condições, mas a nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso, que abre as portas dos céus, que abre as janelas à oportunidade e supre todas as coisas para nós. E assim, irmãos, a palavra de Deus, ela vai realizando nas nossas vidas tudo aquilo que Deus prometeu, porque Ele é fiel. E à medida que Ele vai fazendo isso em nós, operando nas nossas vidas, operando no seio das nossas famílias, isso vai enriquecendo os laços de comunhão e experiência com Deus. E isso vai estreitando a confiança no Senhor. E eu quero, assim, feita essa introdução, porque isso aqui é algo tão sério nesse tempo que nós estamos vivendo, porque nós temos observado que a razão por que as pessoas estão longe dos caminhos do Senhor e estão deixando de desfrutar de todas as bênçãos que Ele nos prometeu é porque não dá crédito, não confia no Senhor. Ah, não, mas eu creio em Deus, eu confio no Senhor. Confia mesmo? Por isso nós passamos pelas provas, nós passamos pelas lutas, nós passamos pelas dificuldades. E à medida que nós nos relacionamos com o Pai, Ele confirma para nós que nele a gente pode confiar. E por isso, nós damos crédito a Ele, porque Ele é uma pessoa digna de confiança. Então vamos, assim, inicialmente fazer esse paralelo, do empréstimo no banco. O banco só empresta para quem ele confia, para quem ele conhece. Por isso, nós precisamos conhecer Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus, nós precisamos ouvir a sua voz e colocar nossa vida nas mãos dele e começar a desfrutar dessa experiência. Não é algo que eu digo para você, não, a partir de agora você vai
Tudo você vai entregar nas mãos do Senhor e Deus vai operar todas as coisas para você. Eu posso dizer isso para você por causa da experiência que eu tenho com Ele. Mas a minha experiência não é a sua experiência. E por esta razão, mesmo que eu me empenhe, me esforce para poder trazer para você uma realidade que está aqui, ó, escrita nas Sagradas Escrituras, para você compreender e acreditar e dar crédito a essa minha palavra, que é a palavra do Senhor, você precisa também experimentar. Você precisa provar. Você precisa testificar disso na sua própria vida, no seu relacionamento com o Pai. Por isso os outros profetas, né, como Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque à medida que nós conhecemos a Deus, nós estamos sendo fortalecidos nele. E nisso nós vamos estar dando crédito ao Senhor. Observe que essa palavra, dar crédito aqui, é uma palavra que Isaías está fazendo referência a quem? Quem que ele se refere aqui? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? O versículo 2 fala da pessoa sobre quem ele está se referindo. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Vamos continuar no verso 3. Diz ainda lá no verso 3: foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. E o verso 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele está falando a respeito de quem? Ele está falando a respeito de Jesus. Voltando lá para a época de Jesus, quantos deram crédito ao que Jesus estava dizendo? Quantos estavam dando ouvidos ao que Jesus estava ensinando naquela época? Poucos. Muitos tinham outros interesses. Mas eu quero aqui aproveitar essa reflexão sobre essa mensagem para nós também observarmos qual a razão ou quais os motivos pelos quais nós, muitas vezes, não damos crédito à sua palavra. Não damos crédito àquilo que ele efetivamente pode fazer na nossa vida. E agora, analisando o que aconteceu na época de Jesus, nós observamos que ele, ao proclamar a palavra, ele começou já operando o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, quando ele estava junto com os seus discípulos, convidado para um casamento, nas bodas de Caná. Ele transformou a água em vinho, quando faltou o vinho da festa. E ali, os seus primeiros discípulos, aquelas pessoas que ele já tinha convidado para estar caminhando com ele, começaram a ver os primeiros sinais. E a partir dali, Jesus foi se tornando conhecido. E a sua palavra era, assim, sem dúvida alguma, uma palavra muito diferente dos mestres da época, porque a sua palavra era reconhecida como uma palavra que tinha autoridade. Ele falava, ele ensinava com bastante propriedade, porque era alguém que estava vivendo ali a palavra de Deus. Ele era a própria palavra manifesta em carne, Jesus andando com seus discípulos. E o povo, ao ouvir as suas palavras, multidões estavam dando crédito a ele, porque o seu ensino era um ensino de autoridade. Era um ensino que fazia completa diferença do que estava sendo ensinado naquele tempo.
As pessoas começaram a dar crédito a Jesus porque ele estava próximo das pessoas, caminhando com elas, olhando para as necessidades das pessoas, não julgando simplesmente como manda a lei, mas à luz da lei, exercendo misericórdia como o Filho do Deus vivo e dando oportunidade para que as pessoas tivessem um encontro real com Deus por meio do arrependimento. E a sua palavra, a sua pregação, em resumo, era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. E assim as multidões iam se entregando para ele. E naquela época houve os tradicionais religiosos da época que ficaram enciumados, porque estavam perdendo prestígio, perdendo poder diante daquele humilde que se levantou e estava ali atraindo as multidões. E as pessoas estavam sendo transformadas não só emocionalmente, não só lá no seu interior, mas transformadas fisicamente. Um cego à beira do caminho foi curado pelo poder de Deus. Outro cego de nascença foi curado pelo poder de Deus. Um coxo que estava um aleijado que estava lá junto ao poço de Siloé, foi alcançado pela misericórdia do Senhor. E muitas pessoas estavam sendo curadas, transformadas. Quando os discípulos de João Batista foram até Jesus, a pedido até de João Batista, para perguntar a ele: és tu aquele que havia de vir ou aguardamos outro? Qual foi a resposta de Jesus? Vai e diga para João Batista: os coxos estão andando, os leprosos estão sendo limpos, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando. Conta para eles os sinais que vocês estão vendo, porque de acordo com as Escrituras, aqueles sinais eram o sinal da vinda do Messias, do Salvador do mundo, estava ali se manifestando no meio deles. Porém, muitos olhavam para Jesus e não via em Jesus aquela pompa que as autoridades da época tinham. Não via beleza nem formosura. E muitas vezes, isso nos nossos dias se traduz também como que as pessoas que querem assim a presença de um Deus poderoso na sua vida, de um Deus que faz maravilhas, mas que atenda os seus próprios interesses. E não aceita de forma alguma uma vida, muitas vezes, de humildade, uma vida de renúncia, uma vida de se colocar nas mãos do Senhor para fazer e atender a sua vontade. Não, mas elas querem ter prestígio, quer ter status, quer um Deus que dê riquezas, um Deus que faça prosperar em todas as coisas, porque se não prospera, não é coisa boa, não é coisa que vem de Deus. Então o mundo hoje passa por uma transformação em que as pessoas esperam num Cristo, assim, de riquezas, de glória, de um Cristo que não tem nada a ver com esse Cristo que estava sendo anunciado na época, que veio, pagou o preço por nós, e a única coisa que ele requer das nossas vidas é uma vida rendida a ele completamente, como ele se deu totalmente por nós. E quando a gente se coloca nas mãos dele, quando a gente abre a porta do nosso coração, ele muda completamente, ele nos abençoa, ele supre nossas necessidades. Eu achei muito interessante o estudo que a nossa irmã Lúcia Zani ministrou aqui na escola dominical. Hoje estava publicado aqui no canal do YouTube. Esse terceiro capítulo, ela está abordando sobre os dons, a diversidade de dons, e ela estava naquela última parte do capítulo de hoje, que nós colocamos lá disponível no nosso canal. Ela aborda sobre a visão, né? E quando ela fala sobre a visão, que a visão não é necessariamente um dom,
mas é uma graça que Deus derrama a qualquer pessoa para se revelar, se manifestar a essa pessoa. E ela diz ali algo assim muito importante. Ela fala assim, muitas pessoas ficam se perguntando por que tem algumas pessoas que têm uma familiaridade em ouvir a voz de Deus. Deus está falando isso, Deus está dirigindo isso, Deus está mostrando aquilo, mas eu não consigo ver, eu não consigo ouvir. Mas ela disse, para nós ouvirmos a voz de Deus, a gente precisa ter o coração aberto para poder ouvir e obedecer. Quanto mais a gente se coloca à disposição do Senhor, quanto mais a gente se dispõe a obedecer e a ouvir aquilo que Ele está dizendo para nós, se nós estamos dando crédito à Sua palavra, mais relacionamento a gente vai tendo, mais familiaridade com a voz do Senhor, mais sensibilidade você tem a receber as visões do Senhor, a ouvir a Sua palavra e a desfrutar dessa comunhão com o Senhor. Então, ouvir a voz de Deus, ter essa familiaridade em ouvir, até a Lúcia, ela compartilha muitos testemunhos, que a gente fica assim, né? Algumas pessoas podem assim pensar, por exemplo, ela abriu mão de algumas coisas, ela foi para Portugal, depois Deus deu a ela uma direção, quando ela estava assim bem instalada num determinado lugar, aí Deus falou para ela, volta agora para o Brasil, para estar com a sua família. E ela veio para cá e o marido largou mão do seu trabalho lá, pediu uma licença sem vencimento, ou seja, uma licença sem receber remuneração. Veio para o Brasil, como se diz, com a cara e a coragem. Não, com a cara, mas com a coragem e a confiança em Deus. Porque ela ouviu a voz do Senhor. E o que aconteceu? Deus abriu as portas, Deus fez as coisas acontecer, foi suprindo tudo no seu tempo. E várias outras experiências que ela compartilha, eu quero incentivar você depois, quem não ouviu a escola bíblica dominical, essa parte aí dos estudos que ela está ministrando, ela conta também, junto com o estudo, muitas experiências, e você, eu creio que vai ser edificado, enriquecido. Então é dessa forma que Deus opera. Eu estava aqui ainda há pouco falando, né, da experiência do que aconteceu com meu filho, essa cirurgia. Assim, se eu fosse assim, contar detalhes para os irmãos de como é que Deus está suprindo, como é que Deus abriu as portas, o que Deus está fazendo. Então, cada vez mais a gente vê a fidelidade de Deus. Não é porque eu sou mais privilegiado do que o meu irmão, mais agraciado por Deus do que a minha irmã. Não, mas é porque eu estou colocando a minha vida nas mãos do Senhor, crendo na resposta de Deus, e Deus está confirmando comigo que Ele é fiel, que Ele age, que Ele opera na nossa vida. Você que dá crédito a Ele, confiança nele, e isso Ele vai agindo, Ele vai fazendo na nossa vida. Então, lá no passado, como aconteceu pessoalmente na vida de Jesus, as pessoas não davam crédito a Ele. Uma das razões está ali no verso 2, eu vou pedir para meu irmão colocar aqui novamente, Isaías 53, 2, veja, ele cresceu diante dele como um broto, um tenro, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza e majestade que nos atraísse. Jesus nasceu não num palácio, ele nasceu numa estrebaria, num lugar simples, num lugar humilde. As pessoas olhavam para ele e não via beleza alguma. A sua aparência não era algo que era desejado das pessoas. Talvez ele não fosse assim tão bonito quanto as pessoas queriam, não tivesse a expressão de um rei, mas estava ali o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, que pagou o preço. E independente disso, nós precisamos exercitar nas nossas vidas hoje, nos nossos dias,
ainda que nossos olhos não estejam vendo a riqueza, ainda que os nossos olhos não estejam vendo aquilo que os nossos olhos desejam, mas nós estamos confiando nele, confiando na sua palavra, você vai prosperar, porque você está dando crédito àquilo que ele está dizendo para você. E é isso que vai nos fazer triunfar. Mas nós estamos numa época em que as pessoas estão tirando os olhos dele, porque às vezes nós não vemos beleza nenhuma. Eu estou servindo a Deus, mas o que está adiantando na minha vida? Eu estou perdendo oportunidades nisso, eu estou perdendo oportunidades naquilo. As pessoas hoje estão em busca do prazer da carne, do prazer momentâneo, talvez da alegria, da companhia de pessoas que não edificam em nada, pessoas que não agregam valor na vida, mas é melhor do que estar sozinho, é melhor do que não ter a companhia dos meus irmãos, que se diz irmãos, mas não estão perto na hora que eu preciso. Aí começa a colocar tantas coisas, tantos obstáculos, e ele passa a não ter motivo para que o desejassem. E por essa razão, as pessoas atraídas pelas coisas deste mundo, do sistema deste mundo, vão virando as costas para Deus. E aí vão experimentando, infelizmente, a amargura da derrota. Porque é nele, é em Cristo Jesus, que nós somos mais do que vencedores. Você pode ter pouca força, mas se você tiver com Deus do seu lado, você e ele é a maioria. Se o Senhor estiver junto com você, como a gente costuma dizer, se Jesus estiver conosco no nosso barco, nós somos imbatíveis. Nós somos vencedores, porque ele está do nosso lado. Então eu convido hoje a igreja, eu convido você que está ouvindo a palavra, a pensar um pouco sobre essas coisas. Porque tem horas que parece que não há beleza nas coisas que nós fazemos no reino de Deus que nos atraiam. Parece que não vai resultar em coisa alguma. Quantas vezes nós lemos aqui nas páginas desse livro, nas páginas das Escrituras, quantas pessoas que não viram as respostas como ele queria, na hora que ele queria, e desistiram. Eu não estou dizendo, amado, que é uma coisa fácil, que é uma coisa simples. E por isso que eu enfatizo a importância de nós desenvolvermos relacionamento. Eu vou dar aqui alguns exemplos só para os irmãos perceberem que não é algo assim simples. Homens de fé, como foi o nosso pai da fé, Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus. Abraão, ele era um homem que tinha tanto crédito diante de Deus, e ele dava tanto crédito e valor à palavra do Senhor, que a Bíblia fala que isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi justificado porque ele deu crédito a Deus. Ele não negou o seu único filho para o Senhor. Mas observe que nessa caminhada com Deus, nessa caminhada de Abraão, inicialmente Deus falou assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para aquele lugar que eu te mostrarei, porque eu farei de você pai de muitas nações. E a mulher de Abraão era estéril, e ele foi naquela confiança, buscando ao Senhor. Mas na metade do caminho, ou ao longo do caminho, ele observou que estava demorando a promessa chegar. Não aconteceu exatamente naquele momento que ele imaginava que ia acontecer. Passados 20 anos, ele disse para Deus: Senhor, eu acho que o meu herdeiro vai ser o meu criado, que cuida das minhas coisas, porque eu não tenho filhos até agora.
E Deus insistiu com ele: Abraão, olha para as estrelas do céu. Às vezes Deus faz isso, ele pede para a gente olhar para as coisas naturais, para a gente perceber que através dos sinais das coisas naturais, ele revela a sua glória e o seu poder e nos confirma que podemos aguardar, porque ele vai cumprir a sua palavra. Então Abraão olhava para as estrelas, você está vendo essas estrelas? Eu faria a sua descendência numerosa como as estrelas do céu. E ele ainda continuava aguardando. Mas estava demorando. Aí a mulher começou a falar assim: eu sou o problema, eu devo estar com um problema mesmo, eu sou estéril, então faz o seguinte, toma minha criada e habita com ela para ter filhos com ela. E aí Abraão pegou e fez. Aí veio e nasceu Ismael. Mas não era de Agar, né, a criada de Sara, que dele viria seu descendente, dela viria o seu descendente. Então era de Sara mesmo. Aí Deus foi e falou com Abraão. Então veja que nessa caminhada, às vezes nós vacilamos, nós ficamos receosos, nós ficamos em dúvida de algumas coisas, porque não aconteceu dentro do nosso tempo. Mas a história nos mostra que Deus nunca deixa de cumprir a sua palavra. Deus foi fiel com Abraão, Deus foi fiel com Isaac, com Jacó e toda a descendência de Israel. Deus foi fiel com Moisés, que mesmo ao ser chamado para poder trazer a libertação do povo lá do cativeiro egípcio, teve hora que Moisés ficou assim: Senhor, olha todo esse povo, foi eu quem gerou toda essa nação, todo esse povo, porque o povo estava agindo com maneira dura. E Abraão, Deus falou com Moisés: vai em frente, levanta a tua vara e siga adiante, porque eu vou ser contigo. Veja só os sinais. E mais uma vez Deus foi dando sinais, mostrando para Moisés, assim como mostrou para Abraão, mostrou para todos os servos de Deus os seus sinais na época de Jesus, quando eles estavam em dúvida de quem era Jesus. Jesus falou assim: vocês não acreditam em mim? Creiam pelo menos por causa dos sinais. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito e valor ao que Deus está falando? Irmãos, nós estamos hoje vivendo no tempo do fim. A gente já falou isso aqui muitas vezes. Mas quem deu crédito? Quem está dando crédito a essas palavras apocalípticas que estão nas Escrituras? Quem efetivamente está dando crédito que a hora que Jesus já está para voltar, que já está no momento quase de Jesus aparecer para buscar a sua igreja? Aí as pessoas vão assim: não, isso é tudo sensacionalismo, isso tudo é para colocar medo no coração das pessoas. Irmãos, Deus não quer chamar ninguém pelo medo. São as cordas de amor e por causa da bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Mas muitas pessoas não dão crédito ao amor de Deus. E por esta razão, diz lá em Tessalonicenses, que por eles não acolherem a verdade com amor, o Senhor os entregará à sorte do seu próprio engano. E hoje, amados, nós vivemos num tempo cheio de sinais, muitos sinais, que não há dúvidas que tudo aquilo que ele prometeu, tudo que ele falou está se cumprindo. Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias agora desses últimos dias. Semana passada, os países da Europa estão tudo de ouvidos em pé, se preparando para a guerra, para uma possível terceira guerra mundial. A imprensa normal não comenta muito isso.
Porque nós vivemos num tempo em que as notícias estão seguindo uma corrente, seguindo uma ideia, e deixam de falar a verdade, dizem que é sensacionalismo falar a verdade. Semana passada foi divulgado uma das maiores mentiras a respeito do servo de Deus, de pastores, que o governo atual coibiu uma isenção de imposto de renda dos pastores e ministros evangélicos. Nunca tivemos isenção de imposto de renda. Isso foi uma fake news da braba, feita pelo atual governo, e que foi desmentido lá no parlamento pelos parlamentares evangélicos, a bancada evangélica. Isso foi uma mentira que foi divulgada na imprensa, que os pastores, acabou com a mamata dos pastores de não pagar imposto de renda. Que isso? Que o Bolsonaro tinha feito um negócio desse? Nunca deixamos de pagar imposto de renda, nunca fomos isentos de pagar imposto de renda. Era um ato declaratório que, quem quer saber um pouquinho mais sobre isso, eu até postei a palavra do parlamentar da bancada evangélica que esclareceu isso, está esclarecendo isso para a população. Eu postei no nosso canal, no Facebook da igreja, está lá o esclarecimento. Mas só mentiras que estão sendo anunciadas. Mas a verdade mesmo, muitas vezes, não se fala, porque eles querem que as pessoas vivam no engano. O mundo está se preparando para uma guerra. As coisas estão ficando difíceis. Se você for conferir, nós estamos vendo a Bíblia em 3D, no mundo real. As coisas estão acontecendo. Se alguém não crê em Jesus, crê que ele vai voltar, creia ao menos por causa dos sinais, das coisas que estão acontecendo. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito ao que Jesus tinha falado? Irmãos, não é tempo mais de brincar de religião. A palavra de Deus está assim a nosso dispor. E Deus deseja fazer grandes coisas na nossa vida. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para nos ouvir, e nem o seu braço encolhido que não possa salvar, mas a mão dele está estendida para nos abençoar. Mas quem tem dado crédito a Jesus? Quem efetivamente está crendo nas suas palavras? Quem está, como assim diz as Escrituras, né? Negando-se a si mesmo para dar valor a Deus, buscar o Senhor. Se nós não o fizermos, se nós não estamos dando valor a Ele, é porque nós não estamos dando crédito a Ele. Se não damos crédito a Ele, é porque nós não o conhecemos, nem estamos interessados, nem estamos buscando. E aí, amados, não tem jeito. Juízo de Deus virá sobre a humanidade. Os olhos do Senhor, né, estão passando por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles que esperam nele e aqueles que confiam nele. Então Deus, ele deseja fazer das nossas vidas abençoadas, vidas que a gente possa realmente desfrutar da graça do Senhor. Às vezes a gente passa por momentos de luta, como foi agora, esses dias, né? Eu estou falando da experiência, né, da minha casa, na cirurgia do meu filho. Eu me lembro que há 3 meses atrás, mais ou menos, 3 ou 4 meses atrás, eu sentei com a minha família, falei sobre a nossa situação financeira, as dificuldades pelas quais nós estávamos passando, e eu falei assim com eles, eu falei assim, olha, Deus, Ele é bom, Deus é fiel, e até aqui Deus tem nos ajudado. Falei isso com minha filha, falei com meus filhos, sentado à mesa e conversando com eles, e mostrei assim, olha, essa aqui é a nossa realidade. Eu não sei como Deus vai fazer, o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei, é que Deus vai fazer.
E já se passaram 3 meses. E naquela ocasião, eu não tinha recurso para passar o restante do mês. E já passaram-se mais de 3 meses. E é como aquela mulher viúva que tinha uma botija e o azeite não acabava. E o azeite ia fluindo, ia fluindo, ia fluindo. Só para os irmãos terem uma ideia, até ontem, eu não tinha os recursos necessários para o valor dessa cirurgia do meu filho. Pois ontem entrou os recursos, tudo que era necessário para fazer. Eu não saí por aí pedindo a ninguém, não fiquei conversando sobre as nossas necessidades, porque isso é algo que a gente tem que colocar na presença de Deus, a gente coloca diante do Senhor, a gente espera nele, a gente confia no Senhor, e Deus está suprindo. Eu não sei como vai ser o mês que vem, 2 meses depois, não sei como é que vai ser ao longo desse ano. Uma coisa eu sei, como a gente sempre declara, todas as coisas estão nas mãos do Senhor, estão sob seu domínio, sob seu controle. E Deus vai realizando, Deus vai fazendo. Então, se nós não, assim, colocarmos a nossa confiança, a nossa, vamos dizer assim, darmos todo o crédito ao Senhor, de forma alguma nós vamos resistir nesse tempo do fim. Nós estamos passando por muita desinformação. As pessoas mentem, autoridades mentem, as pessoas negam informação. E aí? Como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser o meu sustento durante o ano? Como é que vai ser daqui a 2 anos? Tudo está nas mãos do Senhor. Por isso que quando nós passamos pelas provas, pelas lutas, e a palavra de Deus diz lá na Epístola de Pedro, né, que nós somos provados, porque a nossa fé vale muito mais do que o ouro que é refinado no fogo. E você muitas vezes é provado no fogo porque Deus está aprimorando a sua fé, aprimorando a sua confiança, sua segurança. Veja a situação daqueles homens que lá no passado, na época de Nabucodonosor, foram jogados dentro da fornalha de fogo. Deus livrou eles lá de serem jogados, lançados dentro da fornalha de fogo? Não. Os 3 amigos foram lançados dentro da fornalha. Mas lá com eles estavam o 4, que era a presença do Senhor. O 4º homem estava lá, como o filho dos deuses. Ele é o Senhor da glória, ele está conosco, está com você, está do seu lado. Você passa, às vezes, pela prova, pela dificuldade, pela tribulação, vamos dizer assim, pelos redemoinhos dessa vida, mas o Senhor está com aquele que nele confia. O Senhor está do nosso lado para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos livrar. Deus é fiel. E às vezes nós somos, como eu ainda há pouco falei, assim, impactados, as nossas emoções, as coisas do nosso dia a dia, a espera, né? Hoje eu achei muito interessante o versículo, a Bíblia de YouVersion, que é aquela Bíblia digital que muitos dos irmãos utilizam, né? O versículo de hoje, estava lá um texto de Tiago. Se alguém tiver essa Bíblia aí e puder abrir, só a primeira página já diz qual é o versículo de hoje. Eu gostaria de ler esse versículo agora com os irmãos. Você pode colocar para mim, por favor, aqui no Data Show, para todos nós vermos. Olha só o que diz. Interessante esse versículo aqui de hoje. É muito significativo. Diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza e a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês,
pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. É importante nós termos paciência. É importante nós aguardarmos no Senhor. Apesar disso não ser simples, não ser fácil. Ontem o meu filho entrou na sala de cirurgia e quem passa por uma cirurgia, se fica com aquela apreensão, né? Como é que vai ser? Estava previsto 3 horas de cirurgia, mas o médico, uma equipe muito atenciosa, assim, formidável, que eu assim recomendo, né? Dr. Rodrigo Alvitos é o cirurgião, uma bênção, a sua equipe, o trabalho dele. Ele falou assim, olha, não se preocupe, quando nós terminarmos a cirurgia, ele deve demorar ainda pelo menos 1 hora até aparecer no quarto, porque fica aquele período de recuperação da anestesia e tal, aí eu aviso você. Pois bem, a equipe me avisou, eu deixei ele no centro cirúrgico, eu e Miriam, ele entrou no centro cirúrgico, aí nós fomos para casa. Fomos cuidar das coisas de casa, e colocamos tudo nas mãos do Senhor, e nós descansamos em Deus. Quando foi, isso foi 1h40, quando foi 2h30, o cirurgião mandou mensagem, estamos iniciando a cirurgia dele. Quando foi por volta de 5h pouca da tarde, ele falou assim, ó, terminamos a cirurgia agora, foi um sucesso, não teve nenhuma intercorrência, ele está bem e ele está já quase acordando. Ele vai demorar um pouco para chegar no quarto. Aí foi quando nós fomos nos preparar para ir para o hospital. Quando nós estávamos saindo de casa, aí o anestesista ligou, já estamos aqui no quarto. Aí ele disse, puxa, eu queria estar lá no quarto na hora que ele chegasse e tal. Eu disse, mas não se preocupe, nós vamos chegar lá. E estava tudo sob os cuidados, tudo sob o controle. Mas não é fácil esperar. Quando a gente está naquele sufoco, na angústia, uma pessoa que está hospitalizada, uma pessoa que às vezes está sofrendo, ou assim, só uma enfermidade, mas sofrendo um problema grande, como nós abordamos aqui no domingo passado, está lá, o que fazer quando nos faltam palavras? Porque o sofrimento chegou a tal ponto que nós não temos mais o que dizer. O que nós podemos fazer? Está lá, quero convidar você para poder ouvir essa mensagem. Foi trazida a mensagem ao vivo, online, aqui no domingo passado. Deus é a nossa esperança e nele nós devemos depositar todo o nosso crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? A todos aqueles que creram no Senhor, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, serem transformados pelo seu poder, serem ajudados pelo Senhor. Então, segura isso no seu coração. Assim como hoje nessa palavra de Tiago aqui, sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu sei que não é fácil, momento da espera, momento da dificuldade. Por isso, vamos estar juntos, vamos orar uns pelos outros, vamos segurar firme, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor vai lhe dar vitória, o Senhor vai lhe dar graça, o Senhor vai fortalecer você e você vai ser recompensado pelo Senhor. Deus vai abrir as portas para você e vai confirmar a sua promessa, pois Ele é fiel.